Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitinho aqui na área, seu professor de matemática. Galera, a gente vai trabalhar agora com um assunto extremamente importante para você que está estudando geometria, que é triângulos. Cara, olha só, triângulos é o polígono mais importante que você precisa estudar ao longo de todo o seu ensino fundamental e ao longo de todo o seu ensino médio, beleza? É o cara que mais cai em vestibulares, é o cara que vai te dar uma base muito boa para estudar geometria espacial, para estudar geometria plana, que vai desencadear vários outros teoremas importantes. Então, assim, tem diversas questões que caem em vestibulares, questões assim que te ajudam numa assimilação não só geométrica, mas também algébrica, tá? Então, assim, eu diria que a aula de triângulos como um todo, ela é muito importante. E essa é a nossa primeira aulinha de triângulos, né? Então a gente vai falar aí bastante sobre os elementos formadores de um triângulo, desigualdade triangular, tá bom? As medidas dos ângulos internos e medida do ângulo externo. Então, vem comigo, vamos trabalhar então aí na tela para vocês, geometria plana, né? O estudo aí de triângulos. Eu sou o professor Vitinho, professor Vitor de Andrade, e eu também aproveito para te convidar a me seguir lá nas redes sociais, tá bom? @prof.vitinho, beleza? Lá eu tiro dúvidas, lá eu coloco demonstrações de matemática, eu coloco um pouco desse universo que é a matemática. Beleza? Beleza? Então vamos lá, galera. Rapidão, falando um pouquinho então aí, né, desse polígono extremamente importante que é os triângulos. Primeiro de tudo, definição. Bom, para que exista um triângulo, nós temos que ter pontos não colineares, pontos que não estão alinhados. Então, dados três pontos não alinhados, A, B e C, chama-se triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. Perfeito? Então, nós temos ali, ó, dados três pontos, né? Como a gente costuma ali colocar para vocês, ó, A, B, C, não colineares ou não alinhados, tá? Não alinhados pode ser também escrito como não colineares. Beleza? A união desses pontos, né, desses segmentos, ó, o segmento AB, BC e CA, forma o que a gente chama de triângulo. Perfeito? Então tá aí. Triângulo é a união dos segmentos AB, BC e CA. Show de bola? Os elementos que todo triângulo tem, os pontos, esses três pontos não colineares, são os meus vértices, então vértice A, B e C. Tá? Nós temos os segmentos dos lados que formam o triângulo, lado AB, lado BC e lado CA. Show? E nós vamos ter, consequentemente, os ângulos internos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, onde você vê um chapéuzinho, olha só, isso aqui é um ângulo que está no vértice A. Tudo bem? Esse aqui é o meu ângulo BAC. BAC, olha só onde é o meu ângulo que ele está colocando no vértice A. Eu tenho o ABC, ângulo no vértice B, e eu tenho o ACB, ângulo no vértice C, beleza? Então, nós temos ali os nossos ângulos internos, tá? Parte muito importante que você precisa saber. Pô, Vitinho, eu consigo formar um triângulo a partir, sei lá, escolher qualquer medida? Claro que não. Não é qualquer medida que você vai conseguir formar triângulo. Você tem que ter um valor específico de comprimento para você formar esses três lados. Senão você não vai estar formando um triângulo. Já pensou, às vezes você coloca lá uma medida assim, uma outra medida assim, uma outra assim, que não fecha o triângulo? Ou ainda, né? Assim? Ou ainda assim? Pequenininho? Tá vendo? Então, o valor da medida do seu segmento vai ter que seguir a desigualdade triangular. Beleza? E o que é essa desigualdade triangular? Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Perfeito? Então, por exemplo, ó, esse lado aqui, ó, o lado Azinho, que você está vendo aí, ele tem que ser menor que a soma de B e C. Tá bom? Então, o Azinho tem que ser menor que a soma de B e C. Assim como o Bzinho tem que ser menor que a soma de A mais C. E o Czinho, que está aqui, tem que ser menor que a soma de A mais B. Perfeito? Galera, esse aqui é o famoso teorema da desigualdade triangular. Perfeito? Então, esse teoremazinho ele é extremamente importante para que você entenda aí triângulos, tá? Então, principalmente como uma condição de
existência, com uma condição de existência linear. Porque eu posso ter uma condição de existência angular também. Mas já já a gente fala de ângulos, beleza? Então, isso aqui é a desigualdade triangular. Então, a medida de qualquer lado de um triângulo sempre será menor que a soma dos outros dois lados desse triângulo. Perfeito? Show de bola? Olha só. O que isso significa? Que não são quaisquer três segmentos que vão formar o meu triângulo. Tudo bem? Olha lá, ó. Aqueles três segmentos A, B e C. Eles sempre vão ter que seguir esse padrão. Nesse exemplo aqui, qual é um possível valor de x para que tenhamos um triângulo? Olha lá, qual seria um possível valor de x para que a gente tenha ali, né, aquele triângulo? Ele pode ser 2? Cara, 2 é menor que 7 mais 3. Poderia ser 2. Ele poderia ser 4? Poderia, porque 4 seria menor que 7 mais 3, certo? O que importa é que x tem que ser o quê? Menor que 3 mais 7. Portanto, o meu x tem que ser menor do que 10. Tudo bem? Sempre é o padrão. Então, ó, 3 mais x tem que ser maior do que 7, ou ainda, né? X maior que 4. Aqui ele colocou uma condição para cada lado, tá? Aqui, deixa eu só apagar para vocês. Deixa eu só apagar aqui, que ficou em cima. Mas olha só, eu tenho, olha aqui, marca texto, eu tenho que a soma desses dois tem que ser maior do que 7. Tem que ser maior do que 7. Então, x tem que ser maior que 4. Perfeito? Então, passo o 3 para o lado de cá subtraindo, x tem que ser maior do que 4. E mais, olha lá, eu sei que 3 mais 7 tem que ser maior que x, portanto, o meu 10 tem que ser maior que x, ou x menor que 10, como a gente havia dito anteriormente. Perfeito? Então, ele tem que seguir esse intervalinho. Olha lá, e 7 mais x tem que ser maior que 3. Então, tá lá, 7 mais x é maior que 3. Só que o que acontece? Sempre que acontece, isso aqui você tem que ter uma noção do seguinte. Quando você for resolver essa desigualdade, certinho? Olha só, o 7 vai passar para o outro lado, né? E vai ficar 3 menos 7. Logo, x tem que ser maior que 3 menos 7 é menos 4. Só que eu não posso ter, por exemplo, ó, dizer que x tem que ser maior que menos 4. Por exemplo, menos 3 é um valor que é maior que menos 4. Mas menos 3 não pode representar a medida de um lado de um triângulo, porque nós estamos trabalhando com números o quê? Naturais, né? Eu não posso dizer ele, aquela medida é menos 2 centímetros. Não, não faz sentido. Tudo bem? Então, nós estamos trabalhando com números naturais. Portanto, o x ele tem que ser menor do que 10, mas maior do que 4. Perfeito? Então, exemplos de valores para x ali, ó, 8, 9, né? Pode ser qualquer valor que esteja nesse intervalo. Perfeito? Nesse intervalo. Bola aberta no 4, né? E bola aberta no 10. Então tem que ser nesse intervalozinho aqui, ó. 4 e 10 não entram, tá? Tem que ser maior que 4 e menor que 10. Fechou? Tranquilidade, né? Bora falar agora de um assunto bem tranquilo, que é o quê? Classificação dos triângulos, beleza? A gente pode classificar triângulos em dois grupos. A gente pode classificar em relação aos lados e podemos classificá-los em relação aos ângulos, beleza? Então, vem comigo aqui, olha lá, ó. Vamos lá na mesinha. Os triângulos, então, podem ser classificados de acordo com a medida dos seus ângulos ou quanto à medida dos seus lados. Por exemplo, aqui, ó. Vamos seguindo. Vamos começar com os lados. Perfeito? Olha só. O primeiro triângulo e o triângulo mais importante que eu diria que você tem que ter uma atenção especial com esse cara é o triângulo equilátero. Não tem jeito. Esse cara despenca em prova. Beleza? Então vamos lá. No triângulo equilátero, ele possui os três lados com a mesma medida. Então é um triângulo que ele tem três lados iguais. Sei lá, por exemplo, aqui mede 10, aqui mede 10, aqui também vai medir 10. Né? Se medisse 5, 5, 5, tudo bem? Então ele vai ter os três lados com a mesma medida. Tudo bem? Consequentemente, a gente vai ver que os três ângulos desse triângulo também serão iguais, beleza? Tá? Mas aí a gente vai falar de ângulo depois, relaxa.
Triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida. Tudo bem? Depois, nós temos ali o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Que ele possui o quê? Olha só, 2 lados com medidas iguais. Perfeito? Aqui não é 3, tá? Aqui não é 3. Possuem 2 lados, tá? 2 lados com medidas iguais. Então, esse lado aqui, ó, do M até o N é igual do M até o O. Então, ele vai possuir 2 lados com medidas iguais, perfeito? Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Show de bola? Tá? Esse é o meu triângulo isósceles. Ele possui 2 lados com medidas iguais. Ah, Vitinho, lá no equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. No isósceles, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Os ângulos da base, perfeito. A gente vai ver isso também, que os ângulos da base, né, também serão congruentes, terão a mesma medida. Show de bola? Então, esse aqui é o meu triângulozinho isósceles, tá? Isósceles. Show? Vamos seguindo. E nós temos ali o triângulo escaleno. Né? O escaleno é um triângulo que ele possui os 3 lados com medidas distintas, né? Medidas diferentes. Então, sei lá, 8, aqui a gente pode colocar 5, a gente pode colocar aqui 6, perfeito? Tá? Ou 5 e 6, tudo bem? Então, ele tem os 3 lados com medidas diferentes, consequentemente, vai ter 3 ângulos distintos também, tá bom? Então, essa é a classificação dos triângulos em relação aos lados, perfeito? Então, em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Tranquilo? De boa? Bem fácil de pegar. Equilátero, isósceles e escaleno. Beleza. Agora vamos lá, vamos seguindo. O que a gente tem aqui? Vamos classificar eles agora em relação aos ângulos, tá bom? Então, em relação aos ângulos, o que nós podemos ter? O triângulo acutângulo, que é o quê? Aquele triângulo formado apenas por ângulos agudos. Vitinho, não lembra o que é um ângulo agudo. O ângulo agudo é qualquer ângulo que é menor do que 90, perfeito? Então, qualquer dúvida, vai lá na nossa aulinha de ângulos, retas e ângulos, para você relembrar. Show de bola? Esse é o meu triângulozinho acutângulo. Nós temos ali também o triângulo, ó, retângulo. Retângulo é um triângulo que ele possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Tudo bem? Então, esse beta e esse teta, eles são agudos, ó, beta e teta são agudos, e mais do que isso, beta mais teta tem que dar 90, porque a gente já tem 90 aqui, ó. Então, a soma do beta com o teta tem que dar 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente vai ver isso, tá? Mas de cara a gente já pode afirmar que beta mais teta é 90, eles são complementares. Complementares, beleza? Mas, pessoal, basta você lembrar, triângulo retângulo, e é um triângulo extremamente importante porque diversos teoremas partem dele. Por exemplo, o próprio teorema de Pitágoras, alguns outros teoremas aí da geometria, beleza? Então, relações métricas no triângulo retângulo, as razões trigonométricas. Eu diria que o triângulo retângulo é um dos principais triângulos que você tem que estudar. Esse cara aqui tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o triângulo equilátero, que é aquele outro que a gente viu, né, que tem os 3 lados iguais. Então, esses dois, sem sombra de dúvida. Ó, eu quero que vocês aprendam tudo sobre esses dois triângulos, o triângulo retângulo e o triângulo equilátero, beleza? Disparados, são os que mais caem em prova, beleza? E o outro triângulozinho que nós vamos ter é o nosso triângulo obtusângulo. É aquele triângulo, né, que ele vai possuir um ângulo obtuso. Os outros dois são agudos, tá? Vou botar aqui um θ e aqui um alfa. Beleza? Bom, Vitinho não lembra o que é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo que ele está nesse intervalo, ó, entre 90 e 180. Tá? Um dos ângulos obtusos que eu mais vejo cair em prova é o de 120. Principalmente lá na lei dos senos, lei dos cossenos, né?
mas assim, é qualquer ângulo que esteja nesse intervalo, tá? Entre 90 e 180, tá bom? Qualquer ângulo que você pegar aqui nesse intervalo, ele vai ser aí obtuso. Show de bola? Então, o triângulo obtusângulo vai possuir aí, né, um ângulo obtuso. Beleza? Então, ficamos aí com a classificação dos triângulos em relação aos ângulos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Show de bola? Beleza? Massa, né? Então você já sabe classificar em relação a lado e você já sabe classificar em relação a ângulo, tá? Agora vamos falar um pouquinho de um teorema extremamente importante, que é a lei angular de Thales, ou ainda conhecida, né, como o seguinte: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Aí eu te pergunto, por quê? Por quê que isso ocorre? Você saberia me responder? A gente, né, é tão acostumado a ouvir isso ao longo do ensino fundamental, ao longo do ensino médio, aquele professor chega, ó, fulaninho, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas tu sabe me explicar por quê? Ou demonstrar por que isso acontece? Pausa o vídeo, tenta pensar um pouco. Puxa, por que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma daqueles três ângulos internos, tem que ser 180 graus? Por que não 360 ou 90, né? Por quê? Então, pausa o vídeo, tenta pensar um pouquinho, beleza? Que eu vou te falar aqui agora. Então, vamos lá. Ó, a lei angular de Thales diz o seguinte. É uma demonstração bem simples, inclusive, tá? Mas é o seguinte, aqui a gente coloca os três ângulos do nosso triângulo, né? A, B e C, os três ângulos internos, beleza? Bom, pelo teorema de Thales, eu posso passar uma reta paralela ao segmento BC, passando aqui pelo vértice A. Então, veja, essa reta que está aqui em cima, essa reta que eu fiz aqui em cima, ela é paralela ao segmento BC, fechou? São retas paralelas. Eu até poderia dizer que aqui é uma reta R e aqui uma reta S, e dizer que R é paralela a S, sem problema. Show de bola? Mas por que eu estou fazendo isso? Eu quero que vocês percebam o seguinte, né? Aqui, olha só, quando eu passei uma reta paralela, eu vi que eu formei dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, que eu chamei de beta, e esse ângulo de azul, que eu chamei de alfa. Beleza? Tranquilo. E esse roxinho, que está aqui interno, a gente vai chamar ele de θ. Vamos chamar ele de θ, beleza? Então, esse ângulo de roxo, que estava no vértice A, θ. Esse aqui, beta, de rosa, e de azul, alfa. Beleza? Tranquilo. Só que o que acontece, pessoal? Como eu tenho um R paralelo a S, né? Vocês concordam comigo que esses três ângulos, o rosa, o roxo e o azul, eles formam um ângulo raso? O que é o ângulo raso? O ângulo raso é aquele que mede 180 graus, perfeito? É a meia-lua, né? É a meia-lua. Então, a soma desses três ângulos tem que ser 180. Então, se eu pegar beta, θ e alfa, se a gente somar os três, tem que ser 180 graus, porque eles formam o ângulo raso, o ângulo de meia volta, ou meia-lua. Tudo bem? Tranquilo. Então, beta mais alfa mais θ tem que ser 180. Aí você fala, tá, Vitinho, mas onde que está isso aí no triângulo? A gente está estudando o triângulo, né? Onde que eu posso ver isso? Então, no triângulo, perceba o seguinte, olha só. Vamos voltar lá para ele. O que acontece? Como a gente tem retas paralelas, R e S, cortadas por transversais, que seria essas duas retas que a gente cruzou aqui, olha lá, essa reta e essa outra reta, a gente vai determinar alguns ângulos que nós estudamos lá na aula de paralelismo. Por exemplo, esse ângulo aqui, beta, como você consegue visualizar aí, ele é alterno interno com esse verdinho que está aqui. Eles são alternos internos. Então, posso dizer tranquilamente que esse ângulo aqui também é beta. A mesma coisa com o alfa. O alfa, do jeito que está aqui, ó, ele é alterno interno com o ângulo do vértice C. Então, posso dizer que o C também vale alfa. Perfeito? Então, isso é algo que a gente viu, tá?
Então, olha ali, ó, nós temos ângulos, olha lá, que eles são, ó, se a gente puder transladar ele para cá, ó, opostos pelo vértice. Olha lá, puxa ele aqui para baixo. Vou voltar mais uma vez para você ver. Ele está aqui, ó, correspondente, tá vendo? Como são correspondentes, formam ângulos opostos pelo vértice, logo são iguais, né? A mesma coisa com o rosinha que estava ali, ó, estava aqui em cima, correspondentes, formou opostos pelo vértice, são iguais. Show de bola? Portanto, né, como a gente já sabia que a soma dos três ângulos, né, dava 180 graus, então a gente pode afirmar que, já que eles também fazem parte do triângulo, da parte interna do triângulo, então beta mais alfa mais teta também vai ser 180. Beleza? Olha lá, bonitinho. Tranquilo? Muito de boa, né? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? Agora vem um outro teorema, galera, que eu acho extremamente importante, que é esse aqui, cara. A soma dos ângulos internos dá 180, é bacana de estudar, a galera já viu muito isso em sala, quase todos os professores falam, né? Mas esse aqui, opa, o slide passou aqui sem querer. Mas esse daqui, cadê? Deixa eu voltar para cá. Esse aqui, ó, teorema do ângulo externo. Cara, esse teorema aqui, ele é muito importante. Eu já vi ele cair em prova diversas questões, muitas questões de geometria, muitas demonstrações de geometria, parte desse aqui, que é o teorema do ângulo externo, o ângulo de fora do triângulo. Então, vem comigo, olha só. No teorema do ângulo externo, ele diz o seguinte, né? A medida de qualquer ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes, que não estão ao seu lado. Perfeito? Então, olha que teoremazinho importante ele, ó. O que ele está falando, ó? Se a gente pegar a medida de qualquer ângulo externo, por exemplo, esse aqui, ó. Vou pegar com vocês aqui, vou pegar um marca-texto, e aí eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, ó, vermelhinho. Esse ângulo xzinho que está aqui, ó, que é externo, né? Então, tá aqui um ângulo externo. O que diz o teorema? O teorema diz que esse ângulo xzinho, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, afastado dele. Então, ó, na parte de dentro do triângulo, quem está afastado dele é o beta e o teta. Então, eu posso dizer que esse xzinho de fora, ele é beta mais teta. Ele é beta mais teta. Beleza? Beta mais teta. Tranquilo. E você pode fazer a mesma coisa para os demais. Por exemplo, aqui, ó, o y, que é o ângulo externo. Quem seria o y? O y ele é a soma dos dois de dentro, que está longe dele, não adjacentes a ele. Então, ele seria alfa mais teta. E o próximo ângulo externo, que seria esse zzinho que está aqui, ó, de fora, quem seria ele? Ele seria alfa mais beta, a soma dos dois de dentro não adjacentes a ele. Beleza? Vitinho, isso sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer, tá? E assim, é tranquilo da gente pensar por que isso pode acontecer. Pensa comigo, olha só. Pensa comigo. Se a gente olhar para esse vértice aqui, ó, vamos lá, A, B, C. Vamos lá. Olhando aqui para o vértice A. No vértice A, o que nós temos? Nós temos o ângulo interno, que é beta, e nós temos o ângulo externo, que é y. A soma dos dois é igual a quanto? É igual a 180 graus. Beleza? É igual a 180 graus. Nós temos aqui, ó, o meu ângulo B, o meu vértice B. O que nós temos no meu vértice B? Que alfa, que é o ângulo interno, mais o xzinho, que é o externo, tem que ser igual a 180 também, porque eles também formam um ângulo raso, formam meia-lua, certo? E no vértice C, nós temos a mesma coisa, que θ mais z forma 180 graus, beleza? Aí vamos lá, vamos partir da ideia desse xzinho. O que nós sabemos? Que aqui, ó, desse xzinho aqui, ó, vamos olhar só para esse ângulo externo aqui.
que nós sabemos? Que alfa mais beta mais θ, a soma dos três ângulos internos, aqui ó, os internos, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Beleza? Tranquilo, né? De boa. Mas quem seria, por exemplo, o meu ângulozinho alfa? Quem seria o meu ângulozinho alfa bem aqui, ó? Se a gente isolar o alfa, isola o alfa. Alfa seria 180 menos x. Ah, Vitinho, tu quer isolar o alfa? Quero isolar o alfa. Eu vou fazer isso, ó, no lugar do alfa aqui, o que eu vou colocar? 180 menos x. Mais beta mais θ. Tudo igual a 180 graus. Show de bola? Isolei o meu alfazinho ali, bonitinho. Massa, beleza. Vitinho, o que você vai fazer agora? Ó, esse 180 corta com esse 180. Logo, menos x mais beta mais θ é igual a zero. Vou passar o x para o lado de lá, somando. Beta mais θ é igual a x. Ah, então o ângulozinho x, que é o ângulo de fora, ele é a soma dos dois de dentro que estão afastados dele, que é o beta e o θ, que é a primeira relação que está aqui. Beleza? Você, como um dever de casa, você que está em casa, tenta fazer isso. Faz isso. Aqui, ó, na primeira relação, isola o beta. Beta é 180 menos y. Aí você vem e substitui o beta bem aqui, ó. Show de bola? Como dever de casa. Depois faz a mesma coisa. Isola aqui o θ. Θ é 180 menos z. Aí vem e coloca bem aqui no lugar do θ. 180 menos z. Que você vai encontrar as outras duas relações. O importante é que a medida de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Sempre. Padrão para a vida. Guarda isso daí. Beleza? E aí eu fiz uma demonstraçãozinha do primeiro. Pausa o vídeo, tenta fazer a demonstraçãozinha dos outros dois. Beleza? Tamo junto? Exemplo para você fixar com qualidade. Tá aí, bem tranquilo. Ao longo aí das nossas aulas, a gente vai fazer uma aula só com exercícios de triângulos, na qual a gente tenta buscar alguma ideia, né? Alguma ideia, algum teorema, alguma coisa para fixar esses teoremas que a gente está estudando, beleza? Mas aqui eu coloquei um bem simples, tá? Veja aqui 50 e 60, né? Ó, pela soma dos ângulos internos, nós temos que esse ângulo aqui de dentro, eu posso chamar ele de alfa. E aí eu posso dizer que 50 mais 60 mais alfa é igual a 180 graus. É o que a gente sabe. 50 mais 60 dá 110. Pego esse 110 que está aí somando, né, que está positivo. Troco de lado na equação. Passa subtraindo, né? Ou subtrai 110 de ambos os lados da equação. Como você preferir. Logo, eu vou encontrar quanto? 70, né? Alfazinho é 70. Então tá ali. Alfa é 70. E aí, como alfa mais x, eles formam um ângulo raso, a soma deles é 180 graus, porque eles formam um ângulo raso, meia lua. Então, 70 mais x é igual a 180, certinho? Pego lá o 180, tiro 70. 180 menos 70, portanto, o meu x vale 110. Beleza? E aí você descobre, né? Isso pela soma dos ângulos internos. Agora que você já sabe o teorema do ângulo externo, meu querido, um abraço. X é ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Olha o que você economizou de tempo e de linha e de escrita. Acabou. X é 110. Tá ali. Beleza? Beleza? Então, pelo teorema do ângulo externo. Show? Galera, é isso. Vou finalizando a nossa aulinha por aqui.
Isso foi uma aulinha para você entender a definição de triângulo, a classificação dos triângulos em relação aos lados e aos ângulos, teorema do ângulo interno e o teorema do ângulo externo. Valeu? Te convido aí a estar me seguindo nas redes sociais, tá bom? @prof.vitinho lá no Instagram, beleza? E a nossa querida célebre frase, né? A beleza da matemática só se mostra aos seus seguidores mais pacientes. Então vamos com calma, vamos construindo conhecimento, né? Para você ter uma base sólida, forte, para você resolver qualquer exercício. Valeu? Forte abraço, tamo junto.